Você já se perguntou o que é preciso para mudar a opinião de uma pessoa, especialmente quando essa pessoa é um guerrilheiro endurecido? Hoje vamos mergulhar na chocante verdade por trás do massacre de Lawrence e na incrível transformação de um desses combatentes. Mas antes vamos preparar o cenário com uma história que pode parecer sem conexão no início, mas acredite, ela guarda a chave para entender essa transformação. Imagine só, um moinho antigo e empoeirado, um tio de temperamento forte e uma garotinha que ousou desafiar as expectativas. Esta não é apenas uma história qualquer, é um conto de poder e coragem inesperados. Darby, um menino na época, ficou paralisado, observando seu tio se aproximar da garotinha. Ele tinha certeza de que estava prestes a presenciar um assassinato. Mas então, algo extraordinário aconteceu. A garota, com uma voz capaz de quebrar vidro, gritou: "Minha mãe precisa desses 50 centavos." Sua determinação era evidente e naquele instante, a postura severa do tio se desfez completamente. Ele entregou o dinheiro, conquistado não pela força, mas pela pura determinação de uma criança. Esta história, narrada por Napoleão Hill em Pense em Riqueza, não é apenas sobre a coragem de uma criança. É sobre o poder intangível que pode influenciar até os corações mais resistentes. Hill dedicou um quarto de século estudando esse poder, uma força capaz de mudar o rumo das coisas de maneiras mais inesperadas. Mas o que isso tem a ver com o massacre de Lawrence e a mudança de coração de um guerrilheiro? Vamos avançar para os tempos tumultuados da Guerra Civil Americana. O massacre de Lawrence, um ataque brutal liderado por guerrilheiros confederados, foi um dos eventos mais sangrentos daquela época. Isso deixou uma marca na cidade de Lawrence, Kansas, e na consciência de um certo guerrilheiro. Esse lutador, conhecido por sua crueldade, passou por uma transformação que deixou muitos perplexos. O que poderia realmente mudar a mentalidade de alguém tão imerso na violência? Para entender isso, precisamos mergulhar na essência das decisões e na coragem necessária para tomá-las. Hill fala sobre grandes decisões ao longo da história que foram tomadas com a compreensão dos imensos riscos envolvidos. A proclamação de emancipação de Abraham Lincoln, a aceitação do destino por Sócrates e a assinatura da Declaração de Independência, todas foram decisões que exigiram uma coragem incomensurável. Foram decisões que mudaram o rumo da história. No caso do nosso guerrilheiro, sua transformação foi desencadeada por uma decisão que exigiu coragem semelhante. Não foi uma decisão tomada no calor da batalha, mas sim nos momentos tranquilos de reflexão que vieram depois. Assim como a menina no moinho, algo dentro dele clamava por mudança. Foi um momento de clareza, uma percepção de que o caminho da violência não era o único possível. Agora, você deve estar se perguntando: o que exatamente desencadeou essa mudança? Foi um único evento, uma conversa ou talvez um momento de introspecção? A verdade é que foi uma combinação de todos esses elementos. Assim como a insistente exigência de 50 centavos da garotinha foi um catalisador para a mudança, também foi um incidente aparentemente pequeno para o nosso guerrilheiro. Foi um encontro com um civil, um momento de bondade inesperada em meio ao caos da guerra. Esse ato de humanidade plantou uma semente de dúvida em sua mente, uma pergunta que se tornava mais forte a cada dia: existe um caminho melhor? Isso nos leva de volta ao conceito de poder intangível que Hill explora com tanta paixão. É um poder que reside em cada um de nós, esperando para ser despertado. Para o nosso guerrilheiro, era o poder da empatia, de enxergar o mundo pelos olhos daqueles que ele antes considerava inimigos. Foi a percepção de que a verdadeira força não está na dominação, mas na compreensão e na compaixão. Ao refletirmos sobre essa transformação, é importante reconhecer as implicações mais amplas. O massacre de Lawrence e a mudança de coração do guerrilheiro nos lembram que mesmo nos momentos mais sombrios, há potencial para a luz. Isso nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e as decisões que tomamos. Somos movidos pelo medo e pela força, ou acessamos o poder da empatia e da compreensão? No mundo de hoje, onde a divisão e o conflito muitas vezes parecem intransponíveis, as lições desta história são mais relevantes do que nunca. Elas nos lembram que a mudança é possível, mesmo para aqueles que parecem estar além da redenção.
Trata-se de encontrar a coragem para tomar decisões que estejam em sintonia com nossos valores mais elevados e reconhecer que o verdadeiro poder vem de dentro. Então, da próxima vez que você se encontrar em uma encruzilhada, lembre-se da menina no moinho e do guerrilheiro que ousou mudar. Lembre-se de que dentro de você reside o poder de transformar não apenas a sua vida, mas também o mundo ao seu redor. E ao refletir sobre isso, pergunte a si mesmo: qual decisão você tomará hoje que pode mudar o rumo da sua vida? Que poder estranho você vai acessar para superar os desafios que enfrenta? No final, a verdade surpreendente por trás do massacre de Lawrence não se resume apenas a uma mudança de opinião de um guerrilheiro. É sobre o poder do espírito humano de se elevar, de escolher a coragem em vez do medo e de encontrar redenção nos lugares mais inesperados. É uma história que continua a inspirar, nos incentivando a olhar além da superfície e descobrir o poder transformador que existe dentro de cada um de nós. Enquanto o guerrilheiro se encontrava à beira de sua própria transformação, ele começou a juntar os fragmentos de uma vida moldada pelo conflito. Cada lembrança era um tijolo na muralha que ele havia erguido ao redor do coração, isolando-o da empatia e da compreensão. Ainda assim, essa muralha, antes considerada impenetrável, agora desmoronava sob o peso da introspecção e a inegável verdade de sua própria humanidade. Ele se lembrou do encontro que primeiro plantou a semente da dúvida, uma senhora idosa, segurando um feixe de roupas rasgadas, que lhe ofereceu uma refeição simples durante um momento inesperado de descanso. Seus olhos, repletos de uma mistura de medo e compaixão, haviam atravessado sua fachada endurecida. Ela disse poucas palavras, mas seu gesto falou muito. Mesmo em tempos de guerra, precisamos lembrar da nossa humanidade. Esse ato de bondade ficou gravado em sua mente, desafiando a história à qual ele se apegara por tanto tempo. Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando o contraste gritante entre a violência que ele perpetuava e a paz que tanto ansiava. Perceber que não estava sozinho nesse anseio foi ao mesmo tempo um conforto e um impulso para a mudança. À medida que os dias viravam noites, o guerrilheiro se via assombrado por sonhos que confundiam as linhas entre o passado e o presente. Os rostos daqueles que ele havia prejudicado surgiam diante dele, não como adversários, mas como almas companheiras presas no turbilhão de um mundo desajustado. Cada sonho era um lembrete da humanidade compartilhada que existia sob a superfície do conflito. Nesses momentos de solidão, ele começou a compreender a verdadeira essência da coragem. Não era a ausência de medo, mas a disposição de enfrentá-lo. Era a escolha de optar pela empatia em vez da inimizade, de buscar a reconciliação em vez da vingança. Ele percebeu que o poder de mudar não estava em grandes gestos, mas na tranquila determinação de fazer melhor, de ser melhor. A transformação não foi instantânea, nem foi fácil. Foi um despertar gradual, um processo de desaprender e reaprender, de perdoar e aceitar. Ele começou a ver seus antigos inimigos como aliados na busca pela paz, percebendo que as lutas deles refletiam as suas próprias. Enquanto passava por essa transformação, o guerrilheiro tornou-se um farol de esperança para os outros. Ele compartilhou sua história, não como um conto de redenção, mas como um testemunho da resiliência do espírito humano. Ele falou sobre o poder da escolha, sobre a coragem necessária para romper o ciclo de violência e abraçar a possibilidade de um novo começo. Nos anos que se seguiram, seu legado cresceu, inspirando inúmeras pessoas a buscarem seus próprios caminhos de transformação. O massacre de Lawrence, que já foi um símbolo de brutalidade, transformou-se em um lembrete do impacto profundo que um único ato de bondade pode ter. Ensinou aqueles que estavam dispostos a ouvir que a mudança não é apenas possível, mas necessária em um mundo que frequentemente esquece o poder da empatia e do entendimento. E assim, a história do guerrilheiro e da menininha no moinho continuou viva, entrelaçada no tecido da história. Ele serviu como um farol, guiando aqueles em encruzilhadas a escolher a coragem em vez do medo, a empatia em vez da inimizade.
Era um convite à ação, incentivando cada um de nós a aproveitar a força estranha e poderosa que temos dentro de nós para criar um mundo onde a compaixão triunfa sobre o conflito, onde a compreensão abre caminho para a paz. No final das contas, a verdadeira transformação não foi apenas no coração de um homem, mas em uma consciência coletiva, despertando para a verdade de que dentro de cada um de nós reside o poder de mudar o mundo,